Você já teve a impressão que você entendeu tudo nessa área de espiritualidade, ou esoterismo, ou de transcendência, ou de energia, mas depois, na sequência, você caiu no fundo do poço? Você se desequilibrou por causa de uma doença, por causa de uma crise, um transtorno, caiu na procrastinação, caiu na ansiedade elevada, no desânimo, e você não conseguiu seguir mais a partir dali? E daí é como se você tivesse estudado tanto, feito cursos e imersões e viagens e aquela coisa toda, e na verdade você não consegue conectar aquilo tudo com o dia a dia da sua vida. E aí você cai. Então eu recebo isso de muitas pessoas ao longo de todos esses anos. Então a pessoa diz: nossa, parece que eu tinha entendido tudo, mas quando eu me deparei com os desafios da minha vida, com o meu dia a dia, é como se eu não tivesse entendido nada. Então existe realmente essa cisão, né? Que a pessoa não consegue conectar os conhecimentos adquiridos, as informações com a vida prática. É a mesma coisa na internet. As pessoas assistem coisas na internet todos os dias e manhã, tarde e noite, né? Agora, analisa comigo, você já parou para analisar do tanto de vídeos, de conteúdos que você rola feed, o quanto você aproveita para realmente mudar a sua vida? É muito pouco ou quase nada. Por quê? Porque não há conexão. A pessoa passa o dia rolando a internet, ela não faz uma reflexão, uma meditação, uma anotação, um resumo de algo importante que ela viu ali, diz: eu preciso aplicar isso aqui na área da minha vida X e eu vou começar hoje ou eu vou começar amanhã. Se não houver esse movimento de pegar o conteúdo teórico e você correlacioná-lo com a sua vida prática e promover uma aplicação real, realmente não vai ter resultado nenhum. Então as pessoas oscilam muito, pendulam muito, ora estão equilibradas e com a sensação de que estão indo super bem, ora caem nos desequilíbrios diversos, né? É importante dentro disso compreender que o que eu observo, né, principalmente trabalhando 9 anos direto com frotas estelares, a hierarquia de Metatron e com as pessoas, tanto de forma online quanto presencial. A gente nunca divulgou aqui os eventos presenciais porque eles sempre foram fechados para alunos do código 777, 888 e 999. Mas trabalhando em imersões presenciais e também online, eu observo muito esse movimento da pessoa arrasar ali na imersão, né? Ali ela faz os exercícios, aprofundamentos, ela faz as conexões, mas aí quando ela chega no dia a dia dela, a primeira semana ela ainda está empolgada, mas aí depois disso ela já perde aquela conexão do conteúdo aprendido com a vida diária. Então, esse é um ponto muito importante, porque há uma busca dentre essas pessoas que estão aí no universalismo aberto, espiritualidade livre, etc e tal, que é, por exemplo, um desejo de se sentir importante. Então, veja bem, cada um quer ser importante. Então, a pessoa, ela quer ouvir que ela é, né? Tem trilhões e trilhões de planetas no universo, mas a pessoa só fala que ela quer ser dos que são conhecidos aqui dentro, né? Então ela quer ser de Sírios, ela quer saber que ela é de Pleiades, ela quer saber que ela é de Arcturus, que são os mais conhecidos aqui, porque são os planetas responsáveis por esse quadrante onde está a Terra, tá? Por exemplo, eu sou de um outro superuniverso que nem é conhecido aqui, nem o superuniverso e nem o meu planeta, certo? Então, a pessoa quer ser desses. Por quê? Porque a fama, nossa, é um siriano, é um pleiadiano, é um arcturiano. Então, a pessoa só quer saber origens magníficas.
Mas e se ela é de um planeta administrado pelas trevas? E se ela é de um planeta XPT, que nem é conhecido aqui? Então aquilo é como se não validasse a vida dela, é como se ela não tivesse importância nenhuma, sabe? E também, quando ela quer saber conteúdos de vidas passadas, né? Vamos supor que ela saiba, ela quer saber que ela é um ser grandioso, que foi rei, que foi rainha, que foi grandioso na história, que teve feitos magníficos, né? Mas já parou para observar que esses seres, eles são poucos, né? Que a maioria de nós foi mesmo aí no passado, foi escravo, matou gente, lutou em guerras, trabalhou nas terras, porque não existia nem indústria, a gente era agricultor, era lavrador, era pessoas com trabalhos simples, né? E daí isso a pessoa não quer acessar. Então, mesmo que ela acesse, é como se aquilo nunca estivesse bom, nunca sana a busca dela. Então, nós temos que entender o movimento do planeta, né? E se nós estivemos aqui várias vezes, né? Logicamente, não tinha coisas grandiosas, certo? Nós estamos agora com uma tecnologia um pouco mais desenvolvida, mas com o ser humano que não tem ética nem moral. Então, veja bem, a evolução ética e moral, ela foi muito fraca. Ela entrou em degradação, inclusive, ultimamente, né? Porque quando a internet e a IA propicia meios para você ser desonesto, então, às vezes, a pessoa estava parecendo que tinha honestidade e integridade na vida, mas porque ela não tinha portas para exercitar a desonestidade. A partir do momento que a porta está ali diante dela, então, o risco dela cair é maior. Então, quando você vai buscar um sentido para a vida, quando você vai buscar um significado, né, um propósito, você tem que olhar para a sua vida, não para a vida dos outros, não para as histórias contadas, né? Nossa, o fulano ficou sabendo que ele é de Sírios. Eu vou falar um negócio para vocês, nem todos os seres de Sírios são bons. Não são. Trabalhei com eles 9 anos direto em trabalho planetário. Nem todos são bons, nem de Pleiades, nem de lugar nenhum. Nem todos os seres são bons. Eles são extremamente inteligentes, eles possuem feitos no universo, por isso eles estão ali naquela frequência, naquele patamar, mas existem lugares muito mais elevados do que Sírios, do que Pleiades, do que Arctúrios, certo? Então, assim, esse caminho evolutivo, ele é infinito dentro do universo, tá? Então, o que acontece ali nesse quesito é que você precisa parar de comparar-se aos outros e precisa parar com essa ilusão de ser um ser grandioso. Você precisa olhar para a sua vida agora, porque o seu propósito, a sua missão está imediatamente à sua frente. Vamos supor que uma pessoa, ela matou os pais numa encarnação passada. Então, nessa encarnação aqui, ela está com os pais doentes, ou os pais são paraplégicos, ou os pais possuem doenças graves, ou então possuem dificuldade financeira. E o que ela precisa fazer nessa encarnação? Cuidar desses pais, porque é a reparação com a qual ela se comprometeu. Se ela conseguir fazer outras reparações com os outros reinos, maravilhoso. Mas o que está imediatamente à sua frente é o que faz parte da tua missão, do teu propósito. Mas aí o que acontece? A pessoa acha aquilo muito simples, eu vou cuidar só dos meus pais, vou jogar a minha vida fora. E aí então ela sai pelo mundo fazendo uma série de coisas, e se ela consegue pagar suporte para os pais, ela ainda assim está cumprindo. Se ela consegue dar atenção para os pais, ela ainda assim está cumprindo. Ela pode sair pelo mundo, fazer o que ela quiser. Agora, se ela diz, não, eu quero ser livre, e ela abandona os pais que estavam ali à frente dela, dependentes de ajuda dela, tá? Para ela viver uma coisa grandiosa, ela vai terminar a encarnação e aquela coisa grandiosa para ela que ela viveu não serve para nada,
Por quê? Porque a programação daquela encarnação era assistir os pais até o fim. Vocês entendem isso? Quando, por exemplo, você nasceu numa determinada situação, e aí você tem sempre um trabalho para você fazer. Sempre você procura outro trabalho, cai mais ou menos na mesma coisa. Procura outro, cai mais ou menos na mesma coisa. Então, se atente. Está nessa linha, porque está se repetindo. Aquilo que está se repetindo, eu tenho que prestar atenção, porque se está repetindo, não foi completado, não foi concluído. Então eu preciso olhar o que está se repetindo na minha vida. Então eu tenho que dar atenção para isso, tenho que me desenvolver nisso, tenho que dar conta disso, administrar bem, tenho que fechar isso aqui. Então esse é um ponto muito importante, porque você não tem, às vezes, consciência, acesso em meditações da tua missão, do teu propósito, mas eu digo, ele está imediatamente à frente, imediatamente à frente. E vou dizer outra coisa, é desconfortável, e vou dizer outra coisa, é normalmente o que você não quer fazer. É normalmente o que você não quer fazer, é aquilo do qual você quer fugir, é aquilo do qual você quer abandonar, porque você acha que você seria melhor, que você teria mais resultado em outra área, em outra linha, em outra coisa. Você pode fazer 1000 coisas, 1000 coisas, se você der conta, se você tiver competência para isso. Se você conseguir administrar, você pode fazer 1000 coisas, só que você não pode abandonar a base da programação dessa encarnação. E vou repetir, como saber? Ela está imediatamente à sua frente, ou é na família, ou é no trabalho que você está, ou é na vizinhança, ou é num relacionamento afetivo que você vai entrar, mas está ali, certo? Está ali. Então, é um relacionamento, então não pode se separar? Pode, pode. Só que você tem que fechar aquilo ali, de alguma forma. Você tem que encerrar aquele trabalho. O que aquele relacionamento difícil está pedindo para você? É para você ter mais humildade? É para você ter mais compreensão? É para você desenvolver mais habilidades? É para você ter mais amorosidade? Compaixão ativa? O que está pedindo? Se você cumprir o que aquele relacionamento está pedindo de você, certo? Então aí você pode fazer uma outra escolha. Então você pode fazer 1000 coisas na vida, mas dentre essas 1000 tem que estar o foco da tua programação para essa encarnação. E que às vezes não é um foco só, às vezes são vários focos, mas necessita da conclusão de um para a abertura de outro. Eu cuidei dos meus pais a vida inteira, até o fim da vida deles. Enquanto isso, eu fiz muitas outras coisas, mas eu estava ali presente, auxiliando até o fim da vida deles, certo? Então, eu fechei. Quando eles partiram, eu fechei aquilo lá, né? E eu trabalhava com pessoas simultaneamente em favela, asilo, orfanato, tudo, e meu trabalho profissional, 30 anos em redes de escolas, manhã, tarde, noite, sábado, o dia inteiro e domingo de manhã. Ainda assim, eu dava assistência para eles até o fim. Fechou aquilo ali, depois fechou esse trabalho que eu fazia, certo? E aí se abriram novos trabalhos, certo? Como com os animais hoje, né? Então já passei por esse trabalho com pessoas, aí agora o trabalho com animais e claro, continua com pessoas, com conteúdo gratuito aqui no YouTube, na internet de uma forma geral, no blog Espaço Mãe do Céu, enfim e tal. Então, mas você tem que concluir um trabalho. Você pode seguir com vários trabalhos abertos, só que você tem que prestar atenção o que a vida está pedindo de você. E vou repetir, o que faz parte da tua programação é desconfortável, é algo que normalmente você não quer fazer, e ainda mais fazer bem, tá? E tá imediatamente à sua frente. Então, se você abandona aquilo ali,
você pode fazer 5.000 coisas diferentes, tá? Mas a tua programação você não cumpriu. Aí o que acontece? Que as pessoas falam, nossa, tô preso na roda de samsara. É, porque não cumpriu, entendeu? Então volta. Por exemplo, a gente tinha um projeto para realizar nessa linha de tempo. Eu expliquei todas as linhas de tempo no primeiro mês da mentoria Códigos Ocultos e Disruptivos. Você pode entrar lá e assistir o primeiro mês, que é uma aula por semana de 2 horas. Eu expliquei muita coisa lá sobre esse funcionamento profundo da vida e do universo, com experiência nesses 9 anos de trabalho com a hierarquia e as frotas estelares. Então, você, por exemplo, está agora, como eu, nessa linha de tempo. Essa linha de tempo começou com Leonardo da Vinci e termina com Elon Musk, certo? Quando? Não sei. Como? Não sei. Estamos observando aí como ela vai terminar. É o fim do mundo? Não, é o fim da linha de tempo. São muitas linhas, está explicado lá no primeiro mês da mentoria. Você não quer assinar todo mês? Você assina só o primeiro mês da mentoria de Códigos Ocultos para você assistir as explicações. Então você tem que olhar o que essa linha de tempo que eu estou vivendo exige. Exige que eu tenha habilidade com a internet, agora estão entrando as IAs, pelo menos assim, uma IA, 2, é bom que eu aprenda. Por quê? Porque você tem que acompanhar a evolução daquela linha de tempo ali. Então, nessa linha de tempo, nós tínhamos que fazer uma parte do projeto que nós viemos para cá realizar, certo? Nós já encarnamos 6 vezes e não conseguimos fechar o trabalho nessa linha de tempo. Nós conseguimos fechar nessa daqui, fechamos em outubro de 2024. Certo? Era um trabalho planetário. Então, veja bem, quando você não consegue cumprir aquilo que você veio cumprir, não adianta o resto das coisas que você fez. A gente fez coisas maravilhosas nessas 6 encarnações que a gente não cumpriu o projeto. Mas, enfim, serviu para evolução e tal, mas não ajudou em nada. Por quê? Porque não cumpriu a programação. A gente tentou, trabalhou para isso, mas é complexo, não deu para fechar. E a gente fechou na 7ª encarnação. Então é isso que acontece com você. Se você não ficar atento o que está imediatamente à sua frente para você cumprir aquilo, mesmo sendo desconfortável, altamente desafiador, você não fecha a programação do que você veio fazer. Aí reencarna de novo, não sai dessa roda, tá? Não sai dessa roda até você fazer, ou até ser desintegrado, porque tem quem entra, cai na ilusão da matéria. Só pensa em comer, dormir, trabalhar, descansar, zoar, sexualidade, churrasco, fim de semana, feriado, só pensa nisso. Termina a encarnação, entra de novo, entra de novo, entra de novo. Chega uma hora que o campo não aguenta mais. O campo energético entra em exaustão. E aí é desintegrado. Desintegrado, apaga do universo aquele campo. Mas nós não somos espíritos, almas, né? Não, nós não somos, tá? Não somos. Eu sinto muito quebrar esse paradigma, né? Mas nós não somos. E você também não precisa acreditar em mim, tá? Mas trabalhei 9 anos com as frotas e tive consciência de muita coisa lá de fora. Nós estamos inseridos em um programa, como explicado no livro do Mineral Sideral, e nós somos só um campo energético, não existe nem espírito nem alma. O universo inteirinho é formado por programas, tá? Então, olhe bem na sua vida, o que é que está imediatamente à sua frente, correlacione todos os conhecimentos, informações, formações que você tem para você aplicar e resolver esse enigma da tua programação, senão você nunca fecha e você nunca avança, tá? Nunca avança. Ninguém fala, quero falar com o meu mentor. O mentor só vai entrar em contato com você quando você alcançar a frequência dele. Para alcançar a frequência dele, você tem que estar cumprindo a sua programação, certo? Se você estiver muito distante da sua programação, fazendo coisas totalmente contrárias, porque você está buscando prazer, felicidade, num planeta de luz e escuridão, isso não tem. Tem momentos de felicidade. Felicidade plena aqui dentro não tem. Mas você quer isso e daí você abandona a tua programação, teu mentor nunca vai contactar você. Por quê? Porque não tem para quê. O mentor serve para te guiar na tua programação, certo? Se você não quer a tua programação, você quer curtir a vida, você quer só o que te dá prazer, então você nunca vai se conectar com o teu mentor. Então vamos lá, gente, tem que alinhar
tudo que você já estudou com a prática da vida, observar o que a vida está te pedindo. E repito, é desconfortável. Mas você consegue, nós estamos aqui dentro para isso, né? Então, bom trabalho.